A misteriosa jornada de Jeremias. Por que Deus disse a Jeremias para ir ao rio Eufrates? Jeremias possuía um conhecimento que escapava a muitos outros. A ele foi confiada uma das tarefas mais formidáveis que Deus já designou a um profeta. Seu dever envolvia entregar uma mensagem indesejável e desagradável. Embora Jeremias fosse conhecido por sua bondade excepcional entre os profetas, ele nunca se esquivou de expressar suas opiniões sinceras. Muitas vezes referido como o profeta chorão, Jeremias desempenhou um papel significativo como um dos principais mensageiros transmitindo as palavras de Deus durante a era do Antigo Testamento. Cerca de um século depois da época de Isaías, Jeremias começou a profetizar. Isso foi durante um período em que Israel lutou contra o Império Assírio, com a Babilônia emergindo como um adversário proeminente. Em meio aos tempos turbulentos e trágicos, Deus chamou esse jovem para servir. Perspectivas distintas caracterizavam os papéis dos sacerdotes e profetas. Os sacerdotes se envolviam em rituais previsíveis, enquanto os profetas enfrentavam a imprevisibilidade de suas tarefas. Os sacerdotes recebiam uma compensação regular, enquanto os profetas dependiam de fontes incertas de renda. Enquanto os sacerdotes se concentravam em questões cerimoniais, os profetas eram movidos por suas profundas convicções. Os sacerdotes forneciam consolo ao povo, enquanto os profetas os desafiavam e confrontavam. Deus muitas vezes empregou diversas experiências e metáforas não convencionais para transmitir verdades cruciais a Jeremias, que ele, por sua vez, comunicaria a Israel. Um desses exemplos tangíveis foi quando Jeremias foi instruído a comprar um novo cinto ou cós de linho. Esse ato simbólico transmitia a profunda intimidade entre o Senhor e seu povo. A instrução era a seguinte: vá buscar um cinto de linho e coloque-o na cintura, mas não o deixe entrar em contato com a água. Jeremias seguiu a orientação do Senhor, adquirindo o cinto e colocando-o na cintura, conforme narrado em Jeremias, capítulo 13, versículos 1 e 2. Yahvé, o Deus da aliança de Israel, instruiu Jeremias a prender um cós em volta de si como uma lição visual. Esta faixa de linho representava a inicial de uma série de atos simbólicos que Jeremias empregou para comunicar a mensagem de Deus ao povo. O linho, tecido usado para a vestimenta sacerdotal, tinha um simbolismo significativo, conforme detalhado em Ezequiel capítulo 44, versículos 17 e 18, que enfatiza que aqueles que ministram no templo devem estar vestidos com roupas de linho sem lã, incluindo turbantes de linho na cabeça e roupas íntimas de linho para evitar a transpiração. A faixa, nesse contexto, simbolizava Israel como uma nação consagrada, um reino de sacerdotes, conforme destacado no capítulo 19 de Êxodo, versículo 6. Essa faixa, como representação de Israel, enfatizava a estreita ligação entre Deus e seu povo por meio da aliança. Jeremias recebeu uma mensagem subsequente do Senhor, instruindo-o a pegar o cós que havia adquirido, enrolá-lo na cintura e depois viajar até o rio Eufrates para escondê-lo dentro de uma fenda na rocha. Agindo de acordo com a ordem divina, Jeremias escondeu o cinto no rio e, após um longo período, Deus o instruiu a recuperá-lo. Ao recuperar o cós, Jeremias descobriu que havia se deteriorado e se tornado totalmente inútil devido à exposição à umidade e sujeira. No capítulo 13 de Jeremias, versículos 6 e 7, é evidente que a presença física da faixa permaneceu, mas perdeu toda a sua funcionalidade, beleza e valor, espelhando uma analogia pungente para o relacionamento de Israel com Deus. A analogia se estendeu ainda mais quando Jeremias descobriu que, assim como a faixa havia perdido sua antiga glória e propósito, Israel também havia caído de sua posição exaltada e abandonado seus compromissos de aliança. Em uma sociedade onde a comunicação direta pode ter passado despercebida, ações simbólicas oportunas capturam a atenção das pessoas e despertam seu interesse pelo assunto. Mesmo que tais ações possam ser consideradas dramáticas, elas efetivamente falaram ao coração das pessoas. As ações de Jeremias, conforme descritas no capítulo 13, versículos 8 a 11, ilustram a deterioração e inutilidade que se abateu sobre Israel devido à sua desobediência e afastamento de seu relacionamento sagrado com Deus. A versão da Bíblia ampliada registra que recebi uma mensagem do Senhor com estas palavras: Assim diz o Senhor,
Assim como arruinarei o orgulho de Judá e a grande arrogância de Jerusalém, de maneira semelhante, esses ímpios e indivíduos malévolos que rejeitam meus ensinamentos, que persistem nos caminhos obstinados de seus corações e que se voltaram para ídolos inúteis feitos pelo homem, curvando-se para adorá-los, que eles se tornem como este cós inútil, corpo. Esforcei-me para que toda a casa de Israel e toda a Judá se apegassem a mim, declara o Senhor, para que eles pudessem ser meu povo, renomados, louvados e estimados. No entanto, eles se recusaram a atender e obedecer. A estimada faixa, agora reduzida a ruínas, foi levada para o Eufrates. De maneira paralela, Judá e Jerusalém também seriam levados para o Eufrates, e além durante seu cativeiro iminente. Dessa forma, Deus desmantelaria o orgulho de seu povo. Em um momento da história, Deus tinha um propósito significativo para seu povo no mundo. No entanto, devido à total rejeição de Deus, eles se tornaram desprovidos de qualquer propósito significativo. Este resultado foi precipitado por suas 3 transgressões primárias. Em primeiro lugar, eles fizeram ouvidos moucos às declarações de Javé. O povo de Deus tornou-se insensível e indiferente à sua palavra. Quando você se aprofunda no livro de Jeremias, um tema central se torna evidente. O julgamento de Deus sobre seu povo devido à falha em atender ou obedecer à sua palavra. A palavra ouvir aparece 45 vezes na tradução ESV de Jeremias, superando sua frequência em qualquer outro livro da Bíblia e até excedendo a contagem combinada em todo o Novo Testamento. Desde o início das Escrituras, percebemos que nosso Deus é um Deus comunicativo. Envolver-se com sua palavra abrange tanto ouvir quanto agir de acordo com ela, uma necessidade em um mundo cheio de vozes enganosas. Rejeitar a voz de Deus representa a forma mais profunda de obstinação, conforme corroborado em Jeremias capítulo 16, versículo 12. Porque fizestes coisas piores do que vossos pais, eis que cada um de vós segue a teimosia do seu próprio coração perverso, recusando-se a ouvir para mim. Desde o início das Escrituras, percebemos que nosso Deus é um Deus comunicativo. Envolver-se com sua palavra abrange tanto ouvir quanto agir de acordo com ela, uma necessidade em um mundo cheio de vozes enganosas. Rejeitar a voz de Deus representa a forma mais profunda de obstinação, conforme corroborado em Jeremias capítulo 16, versículo 12. Porque fizestes coisas piores do que vossos pais, eis que cada um de vós segue a teimosia do seu próprio coração perverso, recusando-se a ouvir para mim. Em segundo lugar, eles seguiram suas próprias inclinações. Por outro lado, o povo de Deus deposita sua fé em si mesmo e em suas percepções pessoais, em vez de depositar sua confiança no Senhor. Em Provérbios capítulo 28, versículo 26, é dada uma advertência. Aqueles que colocam sua confiança apenas em suas próprias habilidades ou julgamentos estão agindo tolamente, enquanto aqueles que andam em sabedoria recebem proteção e segurança. Uma terceira transgressão está em sua busca por outros deuses, abandonando a adoração do verdadeiro Deus. Ao deixarem de ouvir a orientação de Deus para seguirem seus desejos pessoais, eles caíram na armadilha da idolatria, uma força que provou ser imensamente prejudicial à sua sociedade. Por fim, o pecado se torna a resposta para esse problema. As tendências pecaminosas inatas da humanidade nos levam à adoração de ídolos modernos que são, em essência, formas de autoadoração. O fascínio da adoração egocêntrica assume várias formas, muitas vezes nos levando ao erro. Quando ouvimos o termo ídolo, podemos imaginar estátuas semelhantes àquelas reverenciadas nas antigas culturas pagãs. No entanto, os ídolos contemporâneos têm pouca semelhança com esses artefatos antigos. Muitos hoje substituem o bezerro de ouro por uma sede insaciável de dinheiro, status ou sucesso mundano. A busca de aprovação, a busca de conforto e outras atividades apaixonadas, mas infrutíferas, também dominam nossas sociedades. Infelizmente, muitas vezes admiramos aqueles que servem a tais ídolos. Independentemente dos prazeres vazios que perseguimos ou dos falsos deuses que perseguimos, o resultado permanece o mesmo: uma desconexão do único Deus verdadeiro. Em nossa zelosa busca por essas atividades idólatras, inadvertidamente deixamos Deus de lado, deixando-nos com pouco ou nenhum tempo para devotar a Ele. Às vezes nos voltamos para os ídolos em busca de consolo em meio aos desafios da vida e à turbulência que envolve nosso mundo. Comportamentos viciantes,
como abuso de substâncias, consumo excessivo de mídia ou mesmo excesso de leitura, podem oferecer uma fuga fugaz da adversidade. No entanto, o salmista adverte que confiar em tais comportamentos nos torna espiritualmente improdutivos. O remédio está em confiar-nos ao Senhor, que promete proteger-nos do mal e suprir as nossas necessidades. Assim como uma faixa se prende à cintura de uma pessoa, toda a casa de Israel e Judá foi criada para se apegar a Deus. Semelhante a uma faixa elegante simbolizando beleza e nobreza, Deus imaginou seu povo como uma demonstração de sua grandeza para o mundo. Ao se apegarem a ele, eles se tornariam seu povo querido, renomado, louvado e glorificado. O objetivo primordial e a aspiração final da humanidade é estar firmemente preso ao lado de Deus, semelhante a um acessório requintado. Quando estamos no nosso melhor, embelezamos Deus com esplendor. No entanto, devido ao seu desafio inflexível e obstinado contra os mandamentos divinos, Judá falhou em realizar o nobre e esplêndido destino que Deus planejou meticulosamente para eles. Consequentemente, eles se transformaram em inutilidade e ruína, muito parecido com a faixa enterrada. O que era verdade para a antiga Judá, também é verdade para o povo de Deus contemporâneo. O grande desígnio de Deus é moldar seu povo em ornamentos esplêndidos, testemunhos vivos de sua presença e obra divina. Se desconsiderarmos esse chamado elevado, nos tornaremos ineficazes tanto para seu propósito mais elevado, quanto para nosso próprio bem-estar. Deus instrui Jeremias a transmitir esta mensagem ao povo. Portanto, você deve falar esta palavra a eles. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: toda garrafa deve ser cheia com vinho. O povo dirá a você: não sabemos já que toda garrafa deve ser enchida com vinho? Propósito: assim como um jarro de barro foi feito para conter vinho, todas as coisas também encontrarão seu propósito cumprido ou chegarão a uma conclusão positiva. A resposta do povo demonstra sua fé no princípio transmitido pelo provérbio. Se Deus visse um propósito honroso e elevado para Israel, Deus declara ainda: então diga-lhes: assim diz o Senhor, eis que estou prestes a encher de embriaguez todo o povo desta terra, tanto os reis os que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todo o povo de Jerusalém. Esmagá-los-ei uns contra os outros, pais e filhos, declara o Senhor. Não pouparei, nem terei compaixão, nem terei piedade. Não haverá cobertura para a sua culpa, nem cura para as suas feridas. Nesses versículos, Deus revela sua intenção de fazer um ajuste de contas sobre a terra. Este acerto de contas afetará a todos, desde os governantes mais elevados até as pessoas comuns.